Mas então, como eu estava falando, né? A gente já fez aí 2 vezes, né? Uma conversa risonha desta, né? E das outras vezes eu estava aí embaixo falando mais, né? Sim, E sim. aí a gente comentou em uma das lives sobre a costura, né? Costura Natália e Beth que saiu aí um creme dental, né? Uma coisa Aham. muito esperada, que as pessoas sempre me perguntam, sempre que eu tô lá com as costuras, todos os sabões, os cremes, as coisas, e as pessoas perguntam, não tem pasta de dente, não tem pó dental, não tem não sei o É quê. verdade. E aí eu sempre falava assim, ó, vai ter, sabe? Porque isso é uma construção aí com a Beth, minha amiga, minha parceira aí de costuras, de tantos saberes, de tanto tempo, mas não pode ser qualquer coisa, espera, né? E aí que é a correria, a gente às vezes não tinha tempo de sentar para poder organizar isso, ver as coisas que a gente ia fazer, né? E foi passando, foi passando. Mas aí, um dos presentes desse tempo em casa foi esse. Deu tempo de sentar e construir essa costura aí, né? Desse creme dental. E aí, assim, ele é cheio de particularidades, né? Assim, de muitos anos de conversa. E aí, o nosso objetivo hoje é conversar sobre isso, né? Esclarecer um pouquinho, falar quais que são Sim, essas particularidades, qual que é a importância de cuidar, né, da nossa boca da forma mais natural possível, naquela intenção, né, que as costuras têm em todos os produtos aí, que é, a gente não coloca na boca, a gente não passa no corpo aquilo que a gente não coloca na boca, né? E a gente não coloca na boca, muito menos aquilo que a gente não pode engolir, né? Então, a gente tem hoje essa proposta de ter essa conversa. Né? E para a gente começar, eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente, né, do seu trabalho, do seu caminho aí até aqui, que eu acho que é um trabalho muito valioso, que eu valorizo e eu acho que é muito importante a gente levar para as outras pessoas, né, a amplitude do trabalho, né, porque a gente fala assim, ah, a Beth é dentista, mas não é qualquer dentista, não é dentista de qualquer jeito, né, e tem tanta coisa agregada e tanto conhecimento, tanta sabedoria e, e coisas que a gente não tem assim, né, em todo profissional. Então, acho que é muito importante a gente ter esse espaço para poder trazer essas informações que são muito importantes, né, e que vai junto aí com o nosso trabalho que a gente quer apresentar hoje, falar um pouquinho dele, que é esse creme dental, essa coisa de pôr na boca que é cheia de saúde, cheia de energia e cheia de vida. Então fala um pouquinho pra gente aí dessa. Colocamos lá na chamada, né? Doutora Elizabeth Patrícia, é, mais conhecida como Beth. mais conhecida como Beth, né? E conta pra gente aí, como é que é seu trabalho? Bom, a odontologia vem há muitos anos, né, sendo fragmentada, sendo dividida e ficando muito parecida com a medicina. Hoje a gente tem especialista para tudo, né? Na medicina, cada partezinha do corpo da gente tem um especialista. E a odontologia, ela está seguindo o mesmo caminho, né? Tem um especialista em aparelho, tem um especialista em implantes, tem um especialista que não é mais dentista, porque é muito engraçado. Às vezes a gente pergunta pro do aparelho assim, né? O que você faz? Qual a sua profissão? Aí ele fala assim, eu sou ortodontista. Então, ele não é mais dentista, ele agora é ortodontista. O do implante é implantodontista, né? O que faz tratamento de canal é endodontista. E cadê o clínico geral? Né? E aquele que olha tudo? E aquele que olha a boca, os dentes, os lábios, a língua, porque tudo faz parte, é um conjunto.
E além disso, essa boca, esses dentes, essa língua, tá dentro de uma cabeça. E essa cabeça está em cima de um pescoço, e por aí vai, né? Então, E tá assim, em cima de um corpo. por aí vai. Tem mais coisa aí para baixo, né? Então, como eu gosto de falar, o mesmo sangue que passa na boca, que passa na língua, que passa nos dentes, inclusive, é o mesmo sangue que passa no resto do corpo. Então, para começar, não dá para a gente separar e ficar individualizando, né, o olhar só do dente, ou só da língua, ou só disso, ou só daquilo. Então, desde que eu comecei a me interessar por odontologia, eu já tinha essa certeza de que eu queria tratar a pessoa e não só um pedacinho, né? E aí o meu caminho veio trazendo ferramentas, estudos, experiências, vivências, né? A começar de mim mesma com a história do bruxismo, que foi trazendo a necessidade de que eu aplicasse essas ferramentas para ajudar a resolver o problema daquele que me procurasse. Porque geralmente a dor de dente não é só no dente, né? O sangramento da gengiva não está relacionado só com a gengiva. A gente sabe que a gente tem anticorpos na boca. Esses anticorpos, eles variam muito com o nosso estado emocional. Podem variar, inclusive, assim, no caso de uma doença, a nossa defesa, né? A parte da gengiva, a parte da saúde bucal, ela está muito relacionada com esse estado geral da pessoa. Então, assim, tem vários estudos. A medicina periodontal é uma especialidade odontológica que traz muitos estudos científicos, há muitos anos já, desde da década de 70, né, de 1970, mostrando em estudo científico a relação de doenças do corpo com doenças da boca e vice-versa. Então, uma doença do corpo pode se manifestar na boca também. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem, bem nítido, a leucemia. A leucemia, a primeira manifestação dela é a gengiva sangrar. Então, assim, a gengivite, que muitos pensam, passei o fio dental, a gengiva sangrou. Pode ser um sinal de uma outra doença, inclusive de uma leucemia, que começa a manifestação aí. E é dever do dentista fazer o primeiro diagnóstico, né? Se ele está com um paciente assim, ele tem que saber diferenciar. Então, a importância dessa relação do diagnóstico odontológico, da saúde bucal, da doença e do corpo, ela já vem desde sempre na odontologia. Mas não são todos os profissionais, como você falou, né, que vão pensar e ter esse olhar, porque existem essas outras especialidades em que esses profissionais preferem se dedicar e ficar só nelas, né? Então, o meu trabalho hoje é voltado para atender a pessoa como um todo. E as terapias integrativas que eu me especializei, acupuntura, homeopatia, vieram, né, com outras aí, facilitando o meu trabalho de atender a pessoa como um todo e de resolver o problema, na raiz do problema, não só o sintoma, né? Então, a dor de dente, a gengivite, ela tem uma causa. Ela pode ter uma causa que não está ali direcionada, que não está só ali na cavidade bucal. E qual que é essa causa? Então, nessa odontologia integrativa que eu faço, eu tenho conhecimento de várias terapias integrativas que me possibilitam descobrir a causa e tratar a causa. Assim, eu não vou ter que toda hora ir no dentista, gastar o dinheiro com o dentista, né? Porque a gente tem outras coisas mais legais na vida para gastar o dinheiro da gente, né? Muito mais legais. Mas, então, assim, como as doenças estão relacionadas, as doenças do corpo e as doenças da cavidade bucal, é essencial que a gente tenha uma boca muito saudável, né? É essencial que a gente tenha tudo em ordem, nenhum sintoma, nenhuma doença, nenhuma bactéria fora do lugar, para que a gente consiga manter o organismo saudável.
Senão não adianta fazer tratamento, não adianta fazer terapia, não adianta, né, ficar buscando aí médicos e nutricionistas e isso e aquilo, se o início de tudo não está funcionando. Não é verdade? É super verdade. E é muito verdade também, assim, que a gente às vezes deixa para ir lá no dentista só na hora que tá tendo jeito, né? Tá aguentando de dor no dente, tá acontecendo algo que tá incomodando demais, né? E muitas vezes, Quebrou, né? quando chega lá nesse momento, né, já passou um monte de outros sinaizinhos anteriores, né, que poderiam, né, ser assim uma solução muito mais tranquila, muito mais fácil de se resolver, né? E não precisar de chegar no extremo que às vezes a gente deixa chegar, né? Exatamente. Qual que é o ideal assim dos cuidados? Porque gente, quando eu era criança, né? A gente tinha cárie, né? Hoje em dia eu falo quando eu era criança, porque hoje em dia não tem mais, né? Os meninos não tem mais cárie, isso aqui que é isso. Tem sim. Tem. Pior que tem. O pior é que ainda tem até adulto com cárie ainda. Pior que Sim, tem. mas não é tão comum Menos, quanto né? é, Sim, né? sim. Então, às vezes, a gente vai lá e fala, mas eu não tenho cárie, eu não tô com dor de dente, não tô sentindo nada, então eu não preciso de ir no dentista. É assim, a gente não precisa. Na Que é o verdade, ideal? O que a gente precisa fazer? alguém falou aí, né, Priscila, tem PTI, o primeiro sintoma na gengiva. Olha só, se eu começar a enumerar aqui, começar a falar de todas as doenças que o primeiro sintoma é na boca, nós vamos ficar a live inteira que não vamos falar de mais nada. Então, assim, o ideal mesmo é que a gente vá ao dentista antes de nascer, que é o que a gente chama de odontologia intrauterina, né? Quem já ouviu falar isso? Pois é. Conta Então, aí. o ideal é que a gente já comece a prevenção antes de nascer. Então, por exemplo, eu faço atendimento de grávidas, né? Eu tenho formação para isso. Porque a grávida não pode ir ao dentista. A grávida precisa ir ao dentista. Ela tem que ir ao dentista. Por quê? Essas manifestações, essas desarmonias da boca, elas também estão muito relacionadas a variações hormonais. Então, TPM, gravidez, menopausa, problemas de ovários policístico, miomas, câncer, tudo relacionado a essa questão da variação hormonal na mulher, ou no homem também. Homem, por exemplo, com infertilidade, homem com problemas de ereção, eles têm uma variação hormonal que também podem estar relacionadas à gengivite e às bactérias da boca. Como que é isso? A bactéria Presta atenção, hein, gente? Presta atenção. A professora de óculos está toda chique de óculos, adorando. Eu mesmo. Também estou com inveja. Bom, enfim, vamos mudar de assunto, não. Vou continuar no raciocínio aqui. O que acontece? As bactérias da boca, elas são da boca. Se elas se aproveitam e vão para outra parte do corpo, elas vão causar problema. Então, vamos ver. Se a gengiva sangra, eu vou abrir ali um canal de comunicação com a minha corrente sanguínea. E não é só isso. Por exemplo, quando a pessoa tem pressão alta, ou está infartando, ou está tendo um AVC, ou está com pressão muito alta, ou AVE, né, como queira chamar hoje, o primeiro medicamento que a gente usa para dar o efeito. Beth, não para de falar, não. Voltou? Oi, voltou. Pausado aqui. Então, vamos retomar um pouquinho que eu estava falando. Então, assim, não é só através da gengivite que a bactéria pode entrar no organismo, na corrente sanguínea. Por quê? Eu estava dando um exemplo, quando a pessoa tem uma pressão muito alta, quando ela está passando muito mal, ela está infartando, está tendo um AVE ou AVC ou alguma coisa assim que precisa de um atendimento de muita urgência,
o remédio de escolha, o remédio usado é o Isordil, que é colocado embaixo da língua ou sublingual. Por quê? Porque a absorção do Isordil, ela é muito mais rápida quando você coloca embaixo da língua do que tomar. Ela vai muito mais rápido para a corrente sanguínea. Então, tudo que acontece dentro da boca pode ir para a sua corrente sanguínea, pode ser absorvido. Por exemplo, uso de enxaguantes bucais com álcool. Principalmente tem um famoso aí, que eu não vou falar o nome, né? Que é muito mais vendido. Ele tem 26% de álcool. E aí, todos os dias, você bochecha com aquela coisa super alcoólica, o dobro da quantidade de álcool que tem no vinho, quase uma cachaça, né? Imagina todo dia você pegando um pouquinho de cachaça e bochechando. Se for parado no bafômetro, dá positivo. A pessoa pode ser presa por causa disso. Isso é verdade mesmo. Porque a absorção do álcool, ela vai para a corrente sanguínea mesmo. E isso acusa no teste. Então, assim, tudo que acontece na cavidade bucal vai pegar a corrente sanguínea e pode chegar, por exemplo, na placenta. A placenta que vai alimentar o bebê. Então, se eu tenho uma gengivite ou algum outro problema e a bactéria entra na corrente sanguínea, ela pode ir para a placenta e pode causar ali um parto prematuro. A variação dos hormônios, por consequência, deixa a gengiva muito sensível, muito mais propensa a inflamar e muito mais propensa a inchar. Então, a grávida, ela precisa fazer o pré-natal odontológico. Por quê? Para evitar que ela tenha gengivite, porque aí eu vou olhar, eu vou orientar, eu vou examinar, né? Inclusive, eu vou orientar também como que faz para o bebê não nascer com tendência à cárie. Porque isso a gente começa na barriga da mãe. Porque os dentinhos de leite começam a ser formados na barriga da mãe. Não é depois que o bebê nasce. Quando o bebê nasce, os dentinhos de leite já estão formadinhos lá dentro da gengiva. Inclusive, você já viu falar que tem neném que nasce com dente? Você já viu falar? Já, minha prima nasceu com dente. E o que é que o povo fala? Já vi neném nascendo com dente. Já viu que o povo fala em maldição na família? Não, não é maldição. É porque às vezes acontece do dentinho que está lá dentro da gengiva, ele sai, porque a gengiva ainda não está, né, muito consolidada, tá muito fininha ainda. Pode acontecer do dentinho nascer antes da hora, ou então um dente extra que foi formado, assim. Que antes do bebê nascer, ele já vai ter ali os germes e logo depois que nasce já começa a formação do dente permanente. Então, se você pergunta assim, então, primeiro ida ao dentista é dentro da barriga da mãe. Por quê? Porque vai aprender a prevenir o que a mãe pode comer, o que ela deve. Porque, por exemplo, no 4º mês de gravidez, começa a formar o paladar. Tudo que a mãe ficar comendo muito no 4º mês de gravidez, olha só, vai influenciar no paladar do neném, ele vai nascer gostando. Então, dependendo da pasta de dente que a mãe estiver usando, também vai influenciar no bebê. Também vai para a corrente sanguínea, também vai para a placenta, né? Então, essa história da pasta de dente tóxica, as que não são boas, né? Elas já começam a entrar na nossa corrente sanguínea desde que a gente está lá na barriga da mãe da gente. Pensa bem como que isso é sério. Então, você vai colocar um negócio na sua boca que vai te afetar e ainda se tiver grávida, ainda vai afetar o neném. Isso é muito sério, né? E fala um pouquinho para a gente quais são os principais componentes das pastas de dente que vão entrar em contato aí com o neném, na corrente sanguínea, ou mesmo depois, né? Com todo mundo escovando os dentes e entra em contato aí e que faz e causa mal, né? Assim, que é prejudicial à nossa saúde. Tudo, né? Eu vou falar aqui detalhadamente, mas tem alguém perguntando também os casos de fumantes, né? Sim, também, mães fumantes. Essa relação, né? Tudo que você coloca na boca vai ter essa absorção muito rápida, né? E o que já está na sua boca também, né? Ai, Deus, porque não vi essa live 14 anos atrás. Mas nunca é tarde.
Ainda há tempo. Olha como está sendo bom esse período de confinamento para a gente aprender muitas coisas, né? Sempre há tempo, sempre há tempo. Às vezes você não viu essa live há 14 anos atrás, Priscila, mas agora você vai entrar em contato com esse conhecimento e levar adiante. Então, da agora para frente, né, ele está aí presente. A gente espera, né, que sim, que levem a bastante pessoas, porque existe uma cultura, né, geral, falando mais um pouquinho de quando procurar o dentista, que a gente deve ir ao dentista quando o dente dói, quando o dente quebra. Ah, não tô sentindo nada. É por isso que você falou, né? Vou passar para a cunhada que tá grávida. Sim, falo para ela. Inclusive a live fica gravada, peço para ela assistir aí, que é bom. Então, assim, nós deixamos para ir, né, na última hora, quando não tem mais jeito, quando está sangrando, quando está doendo, quando inflamou, é porque é a nossa cultura. Nós não temos a cultura de prevenção, né, de prevenção de doenças, de prevenção de vírus, porque a boca da gente, ela está sempre em contato com todos os tipos de bactérias e vírus que estão no ar, que estão nos alimentos, que estão nos objetos. Então, como que eu vou fazer? Por que eu não fico doente toda hora? Porque eu tenho o meu sistema imunológico que vai me defender. Esse sistema imunológico, ele precisa ser sempre alimentado, sempre cuidado. É isso também que eu faço lá no consultório. Ir ao consultório para prevenção não é só para olhar o dente e fazer limpeza. Eu gosto de falar que fazer limpeza a gente faz no dia a dia, com um bom fio dental, com a escovação e agora com uma boa pasta de dente, né? Porque ir no dentista fazer a limpeza não tem cabimento, porque você vai limpar, vai sair de lá, vai comer, vai sujar de novo. Você não come todo dia, não suja todo dia, então você tem que limpar todo dia. Então, você precisa... precisou de ir lá limpar porque não limpou antes. Aí o que acontece? Acumulou, né? Acumulou para quem tem tártaro, não é todo mundo que tem formação de tártaro, né? Mas quando acumula e tem formação de tártaro, aí precisa fazer a raspagem do tártaro, porque nesse tártaro a gente vai ter bactérias que causam a perda óssea, que é uma doença degenerativa, né? A perda óssea, e que também está relacionado a outras doenças degenerativas. Câncer, Alzheimer, Parkinson, né? Tudo isso relacionado. A pasta de dente, ela pode ajudar a prevenir o tártaro, se ela tiver os componentes corretos. Mas, indo à sua pergunta, né? O que acontece nas pastas de dente atuais? Tem muito produto químico que acaba atrapalhando, que acaba fazendo mal. Então, a gente vê lá na propaganda, anti-tártaro, anti aquilo outro. Algumas são sim. Algumas vão tirar manchas? Vão. Algumas pastas de dente vão clarear os dentes? Vão. Algumas vão ser anticárie, anti-tártaro? Só se você escovar. Se você esfregar os dentes todos os dias com escova e fio dental, vai ser anticárie, sim. Vai ser anti-tártaro, sim. Mas não é porque foi a pasta que você colocou. Se você colocar a pasta de dente no dedo e fizer assim, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Então, fio dental e escova são importantes. Aí, o que acontece com as propagandas, né? E com o comércio e com a cultura que nós temos hoje? Todo mundo quer pôr sabão, né, na boca. Quer que espume. Aí pega a escova, coloca aquela cobrinha assim, igual aquela propaganda antiga que tinha, né? Aí você põe a pasta de dente, faz até... Até na caixa da pasta de dente tem lá, né? A ondinha em cima da escova, né? Aquilo lá dá para escovar dente 10 vezes. Ou mais. Porque, na verdade, para escovar mesmo os dentes, a gente precisa da escova, né? E precisa do fio dental para limpar entre os dentes. Mas o que acontece? Quando você coloca aquele monte de pasta e faz aquela espumeira, você está colocando ali na sua boca um detergente. Esse detergente, né, quanto mais espuma faz, quanto mais a pasta faz aquela coiseira, aquela bagunça, mais detergente tem. Esse detergente é muito tóxico para a boca.
Por quê? Porque ele agride a mucosa, a língua, a bochecha, a gengiva, tudo é mucosa. Ele vai fazer com que essa parte química vai ressecar a boca, inclusive, e vai diminuir a quantidade de salivação. E a saliva traz anticorpos, traz defesa para o nosso organismo. Então, quando você passa muito detergente, usa muito esses produtos químicos, você vai ter uma boca mais ressecada, menos proteção, vamos falar assim, né? Inclusive, a boca mais seca é mais difícil de você pronunciar as palavras, é mais fácil ter cárie, porque a saliva ela serve de solução tampão. Então, a gente não pode ter uma diminuição de saliva na boca. Ela é uma proteção muito importante e é também importante para a gente articular bem as palavras, né? Um outro fator muito ruim das pastas de dente é o fator abrasivo, o pó, ou o bicarbonato, ou alguma coisa que faz com que eles falam que a pasta clareie os dentes. Sim, às vezes clareia, mas ou ela clareia porque ela tem peróxido de hidrogênio, que é cancerígeno, né? Ou ela tem um pó qualquer que vai ser abrasivo e vai clarear seus dentes, mas também vai deixar o esmalte mais poroso, vai desgastar mais as resinas. Então, se você tiver uma restauração em resina, você vai ter que trocar com mais rapidez, elas não vão durar muito. Se você tiver raiz exposta, vai ter um desgaste na raiz do dente, vai aumentar a sensibilidade do seu dente. Se não tem sensibilidade, pode vir a ter. Então, se você tiver uma combinação de escova dura com uma pasta de dente forte, por exemplo, o desgaste na raiz do dente, o desgaste no esmalte vai ser um fato. Sem contar no desgaste das restaurações que você já tem, né? E aí vem aquelas pessoas fazendo pasta de dente natural. Ah, vamos fazer ali, né? Um pozinho natural para escovar os dentes. Entra no YouTube, ali, tem receita. Você já viu alguma receita? Milhares. Já vi muitas. E eu acho que é importante a gente colocar isso, né? E eu acho que isso é um dos objetivos da gente estar aqui tendo essa conversa, porque, como eu falei no princípio, sempre que as pessoas me perguntam, né? Mas não tem pasta, você está ali apresentando produtos naturais, né? Uma das coisas que as pessoas mais perguntam é a pasta de dente natural, um creme dental natural, né? Porque quando as pessoas elas começam a entrar em contato, né, com todo o que a gente consome, né, no nosso dia a dia, todo o tipo de tóxico que a gente consome no nosso dia a dia, seja através dos alimentos, seja através daquilo que a gente passa no nosso corpo, né? Quando as pessoas começam a entrar em contato com isso e vão buscando informações, buscando conhecimento, elas vão se assustando, né? Opa, tanta coisa aqui, né? E uma das coisas, assim, que é muito presente nessas informações, né, é a pasta dental, principalmente por causa do flúor, né? Que depois eu queria que você falasse um pouquinho também, porque é uma presença nos questionamentos que as pessoas trazem, né? Então, ela entra em contato ali, então pasta dental aqui é ruim a gente poder consumir o flúor todos os dias, né? Isso a Beth vai falar daqui a pouco, né? Sobre tudo que traz de malefícios nesse consumo. Então, buscando isso, e aí às vezes essas pessoas buscam lá uma receitinha, tem várias, tem na internet, tem livros, né? Uma pessoa fala com a outra. E muitas vezes essas receitinhas são à base de bicarbonato, né? Que aí depois eu queria que você também falasse um pouquinho pra gente se isso é uma coisa legal da gente usar o bicarbonato ali. Ou, né, outra receitinha que a gente vê muito comumente, né, o pó dental, que tem também bicarbonato, além de outras substâncias como carvão ativado, tem umas que tem argila branca, né? Algumas ervas em pó, assim, né? Tipo o juá, algumas coisas. E então, isso é a alternativa que na maior parte das vezes a gente vê,
né, como substituto ao creme dental industrializado, né? Então, conta aí um pouquinho para a gente, assim, o que principalmente o flúor, o bicarbonato, né? Pois é, O eu tava pó traz. pó, né? Ainda vou chegar lá no flúor, que eu tô deixando por hoje, que é o pior de todos, né? Bom, o pó. Então, como essa questão do natural, né? Porque a primeira coisa que as pessoas buscam, depois que a gente começa a explicar e falar o tanto que as pastas de dentes comuns fazem mal, é natural que as pessoas venham, eu vou fazer em casa então, porque agora eu gosto de fazer as nossas coisas em casa e tal, e tal, e tal. Então, aí vão direto para aqueles pós. As plantas, né, são muito bem utilizadas, mas depende da gramatura desse pó. Se o pó for muito grosso, vamos falar assim, no geral, né? Ele vai causar abrasão também nos dentes, nas obturações, na gengiva, né? E o bicarbonato, mas o bicarbonato é usado na limpeza do dentista. Bom, eu não uso. Eu, no meu consultório, não tenho bicarbonato. Jato de bicarbonato é bom para tirar mancha de cigarro. Tem outras coisas que a gente usa no consultório para tirar mancha de cigarro, né? E então, assim, o bicarbonato eu não tenho o costume de usar nem de quando eu formei. Porque além dele ser muito abrasivo, ele vai limpar, vai tirar a mancha, vai tirar. Mas ele vai deixar o dente tão poroso que o dente vai manchar com mais facilidade depois. Mas se eu escovar em casa com bicarbonato, piorou. Porque aquele bicarbonato que você compra, ele não é tão fininho quanto aqueles lá que os dentistas usam. Aquele que compra e usa em casa na escova é mais abrasivo ainda. Então, eu não sei, talvez algumas pessoas aqui nunca ouviram falar disso, mas quando a gente tem uma pia de mármore, né, uma pedra de mármore, é comum as pessoas passarem água sanitária, cloro para clarear, né? Porque a pia vai ficando mofada, vai ficando escurecida ali. Hoje em dia já não usa tanto por causa disso. A gente tem mais as pias inox. Por quê? A água sanitária e o cloro vão causando pequenos desgastes, vão formando mais porosidade nessa pia. E aí vai manchando mais, vai ficando mais preto. E quanto mais você usa esses produtos químicos, mais ela vai manchar. Então, quanto mais você usar os pós, os bicarbonatos que são abrasivos, mais poroso o seu dente vai ficar e mais rápido ele vai voltar a manchar. Principalmente se for de cigarro. Aí vira um ciclo vicioso, né? Que eu tenho pacientes que chegam no consultório, que chegam num ponto que, de tanto ir no dentista fazer limpeza com jato de bicarbonato ou com pastas de dentes fortes, chega lá, o esmalte já está todo poroso, aí a gente tem que fazer um tratamento de regeneração do esmalte, uma tentativa, né? Que nem sempre a gente consegue, mas na maioria das vezes eu tenho bons resultados, de regenerar e fortalecer esse esmalte, por causa de um excesso de limpeza, vamos falar assim, com coisas abrasivas. Para piorar... Beth, só uma coisinha, não esquece o para piorar, não. Que eu queria dizer assim, que é importante levar essa informação, né, desse processo aí, né, do enfraquecimento, do esmalte, do dente ficando poroso, porque não é uma coisa que a gente vê, né? Não é uma coisa que a gente faz assim, olha no espelho e vê que o dente da gente tá entrando nesse processo, né? Então, acho que é importante a gente colocar e frisar essa informação, porque isso o que vai ajudar é o conhecimento de que isso acontece. Sim, mas com o autoexame, você sabe a hora certa de me procurar, por exemplo, né? O que é o autoexame? O que você pode observar? Se o seu dente está manchando muito rápido, se o seu dente está escurecendo muito rápido. Eu acabei de fazer lá o polimento no dentista, né? Fui lá no dentista, fiz a limpeza ou não sei o quê. Mas tem pouco tempo, não tem um mês ou não tem 2 meses ainda. Primeiro, não é para o dente manchar. Com os anos, o dente pode alterar a cor, sim. Mas não é para, de 6 em 6 meses, ter que ir fazer um polimento para o dente ficar claro de novo. Isso já está errado. Se o dente está tendo mancha, se o dente está voltando a ficar
com alguma coloração diferente, ou se for por cigarro, inclusive está manchando rápido, já está errado. Então, o bom exame clínico do bom profissional, ele é importante. E o autoexame, uma dica, né, para vocês saberem no dia a dia se isso está acontecendo, se o seu dente está mais poroso ou não, é olhar se o dente está manchando com muita rapidez. Né? Se tá, já preciso fazer a limpeza de novo. Todo mundo fala assim, né? Meu dente está escurecendo. Tem alguma coisa errada. O dente não pode ficar escurecendo. Não é assim que funciona, né? E para piorar, o bicarbonato ali na boca vai para a corrente sanguínea também. Ele vai ser absorvido também, né? Esse bicarbonato vai para onde? Ele vai acabar sobrecarregando os rins. Por exemplo, quem já tem insuficiência renal não pode usar bicarbonato de jeito nenhum, em nada. Em nada. Então, é um grande risco a gente ficar colocando bicarbonato, escovando todo dia, porque, mas eu não tenho problema nenhum de rins. Mas você vai ficar facilitando todo dia, colocando ali aquela coisa, né, que vai acumular no seu organismo. Por quê? Acumula, assim como o flúor também acumula. O flúor, ele não é liberado. Se você toma água com flúor, se você mora em Belo Horizonte, se você mora em qualquer cidade que falam que a água é tratada, você toma flúor todos os dias. Tudo que você come, você está consumindo flúor. Tudo que foi preparado com a água da sua cidade está consumindo flúor. Mas eu tenho um filtro de barro lá em casa. Não adianta. Mas não adianta. Só existe uma forma de tirar o flúor da água, que é uma filtragem especial, que ela nem é recomendada, porque ela filtra tanta água que ela tira todos os minerais da água. Então, é uma filtragem inversa ou reversa, né? Que é muito difícil de ser conseguida e não é indicada. Estou falando muito no geral, não vou entrar em detalhes disso aqui, né? Mas não tem como a gente se livrar do flúor que a gente já consome na nossa água tratada. E aí, o que acontece com esse flúor? Ele vai se acumulando no nosso organismo, ele se acumula nos ossos, ele se acumula nos rins, porque o rim não consegue filtrar totalmente, ele se acumula na cavidade bucal, mas não dentro do dente mais, porque o flúor só entra na composição do dente na hora que o dente está sendo formado, lá na barriga da mãe. Depois que o dente já formou, o flúor não entra mais no dente. O dente já está pronto. Então, já nasceu, já tem o dente, o flúor não vai mais fortalecer o dente, vamos falar assim, né? E o flúor se acumula também nas glândulas, e nos ovários, e nas glândulas masculinas e femininas, né? E também na glândula pineal. Os tecidos das glândulas, eles são muito absorvidos, eles absorvem muito fácil o flúor. E a glândula pineal é uma glândula muito importante, hoje muito estudada, em vários estudos científicos já tem muita comprovação, né, que ela é uma porta de entrada para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, é a porta que fica entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. É através da glândula pineal que a gente acessa o nosso subconsciente mais puro, mais perfeito. É dela que a gente... Bom, as meditações e toda a parte holística, vamos falar assim, né? Que nós não vamos ficar rendendo o assunto aqui agora, vão fazer parte... Que senão vira outra live. Senão nós vamos ter que marcar outra live, né? Mas, assim, tudo que é importante hoje para a nossa intuição, como você disse, para o nosso acesso, a nossa parte mais perfeita da nossa mente, na verdade, nem é da nossa mente, né? Porque a nossa mente mente. Então, nós temos uma parte mais sutil da nossa inteligência superior, a gente só acessa através do acesso à pineal. Por exemplo, uma criança
tem a pineal ainda muito limpinha, ela não consumiu tantos anos de flúor quanto a gente. Então, a pineal dela vai ser muito mais desenvolvida e vai ter muita diferença em relação ao adulto. Então, as crianças têm muita intuição, têm muita pureza, né? Tem muita sabedoria, um aprendizado muito rápido. E nós não. Nós temos aí uma deficiência muito grande no nosso aprendizado, porque a gente não consegue acessar grande parte da nossa inteligência superior por causa dessa calcificação da pineal. E um dos grandes fatores dessa calcificação é o flúor, que a gente consome desde que a gente está na barriga da mãe, né? Porque o flúor já vem sendo colocado na água desde, muitos e muitos anos atrás. Não sei exatamente a data agora, mas desde o governo militar, isso já está sendo usado. Além do mais, quase todas as pastas de dente contêm flúor. Uhum. Aí, a criança, né, que adora aquela pasta de dente com gostinho de chicletes que a mãe e o pai compram para incentivar. Vamos, meu filho, escovar os dentes? Não quero. Não, vem cá que a mamãe comprou uma pasta de dente gostosinha. Aí faz lá o rabinho, né, com aquela pasta de dente bem gostosinha, engole tudo. Isso quando Nham, vai nham, escondido. nham. Isso quando vai escondido lá no banheiro comer pasta de dente. Come tudo, chega lá não tem mais nada. O menino comeu a pasta toda. Ninguém que está assistindo aqui deve ter feito isso na vida, né? De jeito nenhum. Ninguém come pasta de dente. Então, o que acontece? Essa pasta, esse flúor, ele vai se acumulando, ele não é liberado e tem um efeito também prejudicial quando os dentes permanentes estão sendo formados. Por quê? Eu falei que o flúor não fortalece os dentes. Ah, mas o flúor não protege contra cárie? Não. Tem muitos estudos científicos já comprovando que não adianta tomar o flúor, bochechar com flúor, que não vai prevenir cáries. Esse flúor, depois que o dente está formadinho, ele não vai entrar. Alguém falou, nunca comi pasta de dente. Nunca comi pasta de dente. Juliana, mas ele pôs uma carinha assim, né? Olha a carinha dele, né? Mas deixa eu resumir, que você ainda tem que falar da composição da pasta, né? Vou finalizar a história dos flúores, senão não vai acabar o tempo. Estou olhando o relógio ali. Bom. Então você olha e me fala, porque eu tenho que sair aqui para olhar no relógio. Ali atrás de mim, ali, eu já deixei ele ali, ó, no cantinho. Ah, tá. 15 minutos. Então, mais ou menos, né? Então, finalizando a história do flúor, né? É muito grave a toxicidade do flúor. Tem muitos estudos comprovando a toxicidade do flúor com o arsênico e com outros venenos verdadeiros, né? Ele fica na corrente sanguínea e além da pineal, como a gente, né, já sabe também, quem tem estudos assim da parte, inclusive da física quântica, fala disso, né? Não é, é meditação, é uma coisa assim, holística. É teoria da conspiração. Não é. Não é a outra. Minha dentista top. Meu paciente top. Abraço pra você. Então, é o seguinte, o flúor, além de tudo isso, o que acontece em relação ao dente especificamente? Quando o dente está sendo formado, quando o dente é permanente, né? Porque a gente tem o dente de leite que cai, aí nasce o dente permanente. Então, por volta de 5 a 7 anos, começa a trocar os dentes. Aquele dente que está nascendo, que é o permanente, ele também já está formado. Se a criança comer pasta de dente, ingerir muito flúor, né? Ficar usando as pastas de dente com flúor, se ela não tiver uma pasta de dente sem flúor para usar, e ficar engolindo e comendo aquilo, e mais o flúor da água, esse flúor ele entra na constituição do mineral do dente que está sendo formado. O dente não é osso. Dente é diferente de osso. Dente é feito de um mineral que chama hidroxiapatita. Quando o flúor é ingerido nessa fase de 2 anos, 3 anos de idade, até os 5 anos,
né, muito flúor no organismo, muita pasta de dente com flúor, o que vai acontecer? O flúor entra no lugar da hidroxila, da hidroxiapatita, e aí, em vez de formar hidroxiapatita, vai formar fluorapatita. Fluorapatita não é um dente forte, é um dente enfraquecido. Geralmente são dentes que nascem com manchas brancas, que aí depois o dentista vai diagnosticar, vai olhar e vai falar assim, está com fluorose. O que é a fluorose? Conhecida muito aí nas décadas de 80, de 90, né? Todos aí que foram ao dentista nessa época ouviram isso, está com fluorose. Fluorose é isso, o excesso de flúor que entrou no dente na hora que o dente estava sendo formado. E aí o esmalte do dente não foi um esmalte forte o suficiente, nasceu com essas manchas brancas, que são manchas de esmalte poroso, que vai quebrar, que vai manchar e que vai ficar feio demais. Quando você usa um tratamento, faz um tratamento correto, regenerador, no dentista, né, que tem esse tipo de tratamento, como eu faço lá no consultório, você pode conseguir melhorar a força desse esmalte, mas não vai reverter 100%. A única forma é não ingerir muito flúor, é a prevenção mesmo, porque depois que deu, já a gente consegue melhorar, mas não consegue resolver tudo. Essas manchas de fluorose são muito graves. E aí, né, o que acontece? Precisamos desenvolver produtos mais seguros, precisamos desenvolver produtos mais saudáveis, porque nós merecemos e precisamos disso para manter a nossa saúde bucal. Aí a digníssima, né, dona das costuras dos saberes, né, começamos uma conversa. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários aí, você está vendo? Também estou tentando aqui. Vagamente usado o sistema para entorpecer as pessoas. Também nem entrei nesse assunto aí, porque aí já é um assunto mais complicado, mas nós temos assuntos políticos relacionados ao flúor, principalmente para controle da mente, né? Por causa dessa questão da pineal. Mas é aquilo que a gente falou, né? Isso aí dá mais 3 lives. 3 lives, né? Então, sabendo de tudo isso, de todos esses problemas, resumidamente que eu falei, das nossas pastas de dente atuais, né? Nasceu a necessidade de desenvolver um produto seguro, inclusive para nossa boca, né, Natália? Porque não tinha cabimento a gente que é acostumado a usar pasta de dente não poder mais usar pasta de dente. Não tinha cabimento os seus clientes ficarem te cobrando. Como assim? Você vende tantas coisas boas, né? Naturais, o sabão, o desodorante, o shampoo maravilhoso, o creme. Olha meu cabelo como tá bem hidratado. Ó. E nem salão tem mais, gente. Olha só. Quando a gente começa a usar coisa natural, é claro que muda. Nós precisávamos urgente de ter uma pasta de dente segura para a gente usar. Sim. Fala agora da nossa pasta de dente, que eu já cansei, já falei demais, né? Ué, mas você tá aí para falar, né, não? E olha para você ver, né? Quanto conhecimento trazer para a gente, né? E a gente poder juntar e agregar tudo isso para a gente poder falar também aqui dessa pasta de dente tão esperada, né? Por que não temos creme dental genérico? Seria mais acessível. Seria. Talvez, né? Mas talvez se ele seria genérico industrializado, né? Ele teria ali a mesma composição, né? Então, porque, como a Beth falou um pouquinho... Oi? Como você falou aí um pouquinho, né? Você falou um pouquinho sobre, né? A gente falou sobre o flúor, né? Falou sobre a textura, né? Então, quando a gente vai mudar lá para pó dental e aí a gente traz uma outra questão, que é a questão de ser abrasivo, né? Falou aí da parte do que espuma, a gente pega, já está acostumado, coloca lá a parte de dente, faz aquela espumeira toda ali na boca, a gente está acostumado com a espuma também, que é o detergente, que além de trazer
um monte de questões para o nosso próprio corpo, traz um monte de questão para o meio ambiente, né? Que o detergente é uma coisa que é poluente. E aí, a gente já tem um excesso de detergente. Então, quando a gente traz a proposta dos naturais, né? Para o cabelo, para o corpo, para o sabão, para o shampoo, a gente está também tentando diminuir a quantidade de detergente que vai para o meio ambiente, aí para nossa mãe terra, o tempo todo, né? Você vai lavar a louça, tá lá o detergente. E também tem o detergente nos shampoos, né? Então, o shampoo líquido, o sabonete líquido é detergente também. Tem ali outras coisas, porque senão o cabelo a gente ia ficar uma coisa dura assim para cima. Então, vai ali umas outras coisas para amaciar, né? Mas a base de tudo que é líquido, todo sabão líquido, ele é um detergente, né? Então, quando a gente vem aí, a costura começou com sabão em barra, né? Que eu chamo de sabonete, mas eu gosto de chamar de sabão, que é aquilo que vem aí trazendo toda uma ancestralidade de construção desse produto, né? Então, ele é o sabão em barra, ele não é um detergente, ele é um outro processo, né? Então, por isso ele é uma coisa natural, né? E a gente vai substituindo aí também os shampoos por detergentes mais sensíveis, mais delicados, né? Porque o líquido sempre vai ser um detergente, ele pode ser mais forte, mais agressivo ou mais delicado, mas ele vai ser. E as outras coisas. E isso tinha que vir para a pasta de dente, porque é aquilo que eu já falei antes, né, que era uma procura muito grande pelas pessoas que têm interesse por produtos naturais. Tem interesse por produtos naturais, busca lá a pasta sem o flúor, mas aí às vezes substitui por outra questão, né? E aí, nas nossas conversas aqui, eu e Beth, durante muitos anos, porque já tem uns anos que nós estamos conversando isso, né? Não saía, mas já tinha um projeto, né? Não saía, mas tinha um projeto. Então, nas nossas conversas, a gente trouxe isso aí, né? Então, é uma pasta de dente que não tem espuma, porque a gente não colocou o detergente nela, né? É uma base de creme, então é um creme dental, né? A base de óleo de coco, que o óleo de coco ele traz, né, ali já um efeito antifúngico, antibactericida, anti-inflamatório, né? Então esses fatores são importantes para. Aproveita e hidrata o lábio, né? Hidrata o lábio. Então, quando que a Beth falou ali, né, da importância de não ressecar, né? Porque até mesmo para a gente falar bonito, né? Que senão vai ficar aquela articulação difícil. Mas então, para não ressecar tanto internamente quanto externamente. Então, você já escova os dentes, já sai com o lábio hidratado. Olha que beleza. Então, essa base. Só completar, o lábio ressecado, ele está propenso a desenvolvimento de câncer, é um tipo de câncer específico de lábio que acontece muito, principalmente em homens, porque não usa batom, não usa protetor de nenhum tipo, né? Por causa do contato do lábio ressecado com o sol. Chama queilite actínia, é um tipo de câncer que dá no lábio por causa do ressecamento labial. Só para completar. Tá acabando o tempo. Então, você estava falando, ele estava perguntando aí, estava falando que deu vontade de comer, né? Tudo que eu falei antes, que não podia comer, que não pode comer a pasta de dente, né? Por causa do flúor, por causa do detergente, dos conservantes, que eu nem falei dos conservantes, né? Que fazem tanto mal para o nosso organismo, que matam as nossas bactérias boas, que matam as bactérias boas do nosso estômago. Tá dando oi aí, né? Então, assim, todos esses componentes químicos das pastas de dentes tradicionais, eles vão fazer muito mal quando a gente engolir, quando a gente ingerir. Tem uma marca de pasta de dente, duas marcas homeopáticas, né? E tem algumas sem flúor aí no mercado, mas são pastas de dentes que também têm essas composições químicas que eu falei tanto aqui que fazem mal, né? Então, assim, tem que evitar o uso e principalmente engolir.
Agora, o nosso creme dental, né? Que eu já estou falando nosso aqui, o creme dental das Mas ele é nosso, né? costuras. Meu, teu e de todo mundo que ó, já tem gente O até falando nosso uma delícia. o nosso novo creme dental, que todos nós temos agora para usar, né? Que a costura está vendendo, é um creme dental seguro que pode ser engolido sim. Porque mesmo se você não engolir, ele vai entrar na sua corrente sanguínea, ele vai ser absorvido pela mucosa. Então, a Natália falou aí do óleo de coco, né? O óleo de coco é regenerador. Uma das coisas que o óleo de coco faz é regenerar essa abrasividade que as outras pastas de dente causaram. Vai ajudar a fortalecer o seu dente que foi enfraquecido pelo uso constante das pastas de dente fortes do mercado, né? Acho que o vídeo da Natália travou aí. Enquanto isso, eu vou falando Opa, aqui. não Não tô aqui, sei se vocês não? estão me ouvindo. Eu não tô aqui? Vocês estão me Tá me ouvindo bem? ouvindo? Eu, Porque, tá, Natália, o seu tá travado para mim. tá? Eu Peraí. não estou te ouvindo. Oi? Alguém pode me responder se Oi, o meu vídeo tá bom? agora foi, né? Agora foi. Mexeram, travou. Ué, eu não tô vendo a Natália, não. Então deve ser alguma coisa na minha internet aqui. Agora tá me ouvindo? Tá me Travado. ouvindo? Gente, Eu tô eu tô começando a aqui, te ouvir, mas tá travado o seu vídeo aqui. Não tô vendo seu eu rosto, tô te não. ouvindo. As duas As duas. travadas. Ih, A Fernanda tá falando que tá bom, tem gente falando que tá ok, olha aí. Então vamos você continuar tá me falando ouvindo? aqui, porque Tá ok, tá ok. Vamos continuar que tá ok. ó, você tá voltando. Acho melhor ficar paradinho, quietinho assim, para não dar trabalho para ele Eu tô, identificar o movimento. eu tô te ouvindo, vai falando aí que eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ok, as duas, vamos lá. Então tá. Eu vou falando Então aqui, eu vai. tava falando do óleo de coco. O óleo de É. coco, o que acontece com o óleo de coco? Ele é regenerador, ele vai fortalecer o esmalte, ele vai ser absorvido sim na corrente sanguínea. E ele vai ser bactericida, como você falou, antifúngico, né? Vai ajudar a manter a Uhum. salivação. Então, tudo aquilo que eu estava falando de ruim, só de ter o óleo de coco como base, a gente já tem, assim, quase tudo resolvido. Acho Uhum. que todo mundo tá vendo, mas eu não tô te vendo. O seu vídeo, para mim, tá travado aqui. Mas eu tô te vendo e tô te ouvindo, tá tudo normal. Então, fale aí agora as outras. Então vamos lá. Então a gente tem aí a base, o óleo de coco, né? E essa primeira receita, né, que a gente fez aí, que te trouxe, porque vamos fazer uma outra por uma coisa que daqui a pouco eu falo para você falar um pouquinho também. É a questão de às vezes ter alguma contraindicação para quem está consumindo algum medicamento homeopático, né? Mas, então, essa primeira fórmula, né, a gente colocou nela extrato de calêndula, de sálvia e de aloe vera, que é a babosa, né? E, e o gostinho, né, para me falar assim, nossa, mas aí não tem gosto de nada, eu já acostumei com a pasta de dente, o gostinho, então a gente tem os óleos essenciais, que são extratos naturais também, de plantas, né?
para não falar que não tem gostinho de nada. Tem gostinho lá de hortelã e de titri, né? Que é também... Ô, Beth, você tá com uma cara aí assim, porque você não tá me escutando, não? Agora eu escutei assim, você não tá me escutando não, mas era como se um robô estivesse falando picado, assim. Eu escutei calêndula, depois algumas vozes, assim, como se fosse um robô, e depois você não tá me escutando não. Porque você Mas tava com pode uma continuar cara muito falando, que eu acho que tá todo engraçada. mundo te... Então é isso mesmo. Então a gente, sim, pensou, né, em ervas que trazem assim essa ação anti-inflamatória, antifúngica, antibactericida, né, para manter de uma forma natural o equilíbrio da boca, né, da melhor forma possível, assim. E assim evitando, né, às vezes a proliferação ali que vai gerar a gengivite, afta, né, e alguns outros desequilíbrios aí da gengiva, da boca, dos lábios, né, e trazendo também assim um equilíbrio em algumas questões com relação ao hálito, né? Então aí a gente está tratando também o mau hálito e que mais, Beth? Você está me ouvindo? Lembrou de mais alguma coisa além disso que eu falei? A Beth continua sem me ouvir. Eu não consegui escutar tudo que você falou, então eu não vou me atrever a ficar falando tudo de novo aqui. Eu ouvi alguns trechos de algumas coisas que você falou, mas para mim tá ficando totalmente pausado aqui. Tá vindo um pouco de som e a sua imagem tá parada aqui. Deixa eu sair de novo. Deixa eu ver se eu consigo voltar melhor. Peraí. Vamos ver a Beth. Agora sim. Melhorou? Agora eu tô te vendo normal. Olha, Pode ser a minha internet, assim. Você falou aí um monte de coisa, eu peguei, assim, alguns trechozinhos. Mas, resumidamente eu falei que a gente pensou nas ervas que têm ação anti-inflamatória, né, para a gente proteger aí a gengiva, os dentes, né, principalmente toda a região da boca, a língua, a gengiva, os lábios, né. Então, as ervas anti-inflamatórias, que nessa primeira composição entrou aí a calêndula, a sálvia e o aloe vera, que é a babosa, né, e os óleos essenciais de titri e hortelã para dar aquele gostinho bom, mas que também tem ação anti-inflamatória, antifúngica, antibactericida, né? Porque aí, de uma forma natural, a gente consegue manter toda essa saúde da boca e dentro daquilo que a gente precisa para manter essa região e todo o corpo, já que como tudo aí que você falou, né, o que entra aqui na boca vai para a corrente sanguínea e chega em todas as regiões do nosso corpo, né? Então, essa primeira receita a gente tem aí esses componentes e vamos fazer, né, uma segunda substituindo o óleo essencial de titri, hortelã pelo de laranja, né? Por aquela questão de, às vezes, alguém que consome algum medicamento homeopático, né? Tem, às vezes, alguns profissionais que colocam essa restrição, né? sim, sim. Existe né? Em muitos estudos, né? Existem alguns profissionais de homeopatia que falam, que colocam que o hortelã, a cânfora, a menta, né? Podem tirar o efeito do remédio homeopático. Alguém está perguntando, e a cúrcuma? E a cúrcuma? A cúrcuma, ela é anti-inflamatória, mas a cúrcuma ela é um pouco mais difícil de usar. Ela tem que ser usada com muita cautela por causa dessa questão de não ficar
muito grossa, muito grosseira, porque senão ela pode também se tornar abrasiva. Em vez de ajudar como anti-inflamatório, aí ela pode ser abrasiva e causar abrasão nas restaurações e no esmalte, como eu falei aqui no início, na primeira parte da live, né? A tintura de açafrão poderia até ser usada, mas nós temos muitas outras ervas, muitas outras plantas que fazem o mesmo efeito anti-inflamatório. E não é porque... Inclusive, na outra receita, a gente vai usar a malva e a equinácea, né? Que são duas outras ervas também, que a gente vai usar para poder fazer essa variação, né? Porque, como você falou, a gente tem muita opção de ervas, então às vezes não precisa de usar aquela que às vezes tem alguma questão ali, né? Para ser observada. Sim, tem muitos estudos, tem muitos trabalhos comprovando, é fácil achar isso na internet, a ação dessas plantas, né? Para tratar e para prevenir problemas de gengiva, principalmente. Mas só que é o seguinte, não é só usar a pasta de dente que vai resolver o problema da sua gengivite. Se está existindo algum desequilíbrio, alguma questão que você precise, que dá para resolver facilmente com a pasta, e você estiver escovando e você estiver usando fio dental, isso vai se resolver em poucos dias, com menos de uma semana. Ah, tá sangrando um pouquinho aqui. Depois que eu comecei a usar essa pasta, esse creme dental dos Costuras, eu não tive mais a gengiva sangrando. Ela vai ajudar sim, ela vai ajudar a prevenir. Por quê? Porque vai trazer uma proteção, né, com o efeito dessas plantas e do óleo de coco, mas ela vai também fortalecer, vai evitar que a sua parte imunológica seja afetada. Então, o seu organismo vai poder se defender melhor, porque ele não está sendo agredido por todos aqueles produtos químicos. Porém, se isso está persistindo, precisa ir no consultório, precisa procurar a ajuda do profissional. 5 dias, 6 dias não melhorou, tem que procurar ajuda, tem que ver o que está acontecendo, né? Inclusive, pode ser o sintoma de alguma outra doença, como eu citei a leucemia, por exemplo. Tem outras doenças autoimunes, inclusive, que se manifestam primeiro na boca. E não é porque vai passar lá o creme dental com o dedo que ele vai funcionar, agora não vou ter mais inflamação de gengiva. Não é isso não, gente. Tem que limpar, tem que escovar, né? Tem que usar o fio dental, sim. Tem que fazer a prevenção indo no consultório do dentista, sim. Tem que fazer um bom exame clínico, né? Mas se tá tudo certinho, se a gente está cuidando, está fazendo prevenção e tiver um creme dental dessa forma para nos ajudar e também para não atrapalhar, é perfeito. Aí é importante colocar esse conceito, que é um conceito que às vezes a gente não tem na nossa cultura, né? Mas que a gente que trabalha com medicina chinesa, por exemplo, né, está em contato com ele de uma forma bem intensa, assim, que é a prevenção, né, a alma do negócio, assim, né? Que a gente está acostumado, aquilo que a gente já falou, espera ter uma questão para ir lá no dentista, e não trabalha com a prevenção. Então, eu acho que trazer um produto natural é trabalhar com a prevenção, né? Assim, antes de qualquer outra coisa, né? Porque mesmo que você não esteja... Claro que tem ali a parte que é de tratamento, né? Mas antes de qualquer outra coisa é prevenção. É você não estar ingerindo coisas que vão te trazer malefícios, que vão trazer desequilíbrio para o seu corpo, né? Então, é importante ressaltar isso, é o que você falou. Não é poção mágica. A gente faz umas mágicas, mas... a gente faz umas poções, umas magias, assim, né? Mas, né, acho que trazendo, assim, né, para a nossa realidade concreta, né, é importante a gente trabalhar na prevenção,
né? Naquilo que vai fazer com que o nosso organismo esteja em equilíbrio e não esteja o tempo todo sendo sobrecarregado com excesso de substâncias tóxicas, que tem coisa que a gente já não tem jeito, né? Aquilo que a gente falou. Mas não tem jeito de não consumir flor nenhum, não tem jeito, porque a nossa água traz, a gente precisa da água para um tanto de coisa, né? Então, é a gente frisar essa parte da prevenção. Frisar isso que a Beth está falando, que eu aprendi com ela mesma, né? Que é escovar, fio dental, né? Passa lá, não adianta, né? Passar com o dedo aquilo que ela falou. Aquilo que ela falou também, né? A gente precisa de ir lá de vez em quando fazer uma geral, precisa, mas vamos manter a casa limpa, né? Vamos limpar todo dia, para não deixar acumular a sujeira, que também tem que raspar, né? A delícia, então, né? Aí depois reclama que no dentista é chato, mas só vai lá na hora que tem que quase que arrancar com a britadeira, né? A sujeira que ficou acumulada. É verdade. Então, é isso. E aí muitas pessoas perguntaram aí, mas como é que a gente compra, né? Então, assim, quem já conhece aí, né, as nossas costuras aí, né, os nossos produtos naturais, sabe que a gente funciona dessa forma. Chama aí no Instagram, né, ou no Instagram também tem o WhatsApp, o número do WhatsApp, e aí a gente combina, entrega, né, o espaço que funciona, o Ateliê dos Saberes é em Belo Horizonte, pertinho da Praça da Liberdade. Então, quem tem acesso, facilidade de vir, conhecer, né, é super bem-vindo. Mas esses dias a gente estamos aí com particularidades de coisas que estão funcionando, né? Então, a gente pode combinar aí. E já a gente está planejando aí, organizando uma lojinha online também, para disponibilizar as costuras de uma forma mais ampla. Mas, por enquanto, a gente só chamar aí nas mensagens que a gente conversa sobre isso. E a Beth também, né? Tem lá no consultório dela. E para quem já é cliente e quem vai ser, porque conhecendo, né? Como disse aí, já, alguns pacientes dela aí, minha dentista querida e amada. Mas lá no consultório tem só para os pacientes que vão lá. Tem uma cestinha lá especial que a Natália prepara sempre. Tudo bem novinho, né? Que ela tem esse cuidado de estar sempre novinho, com o perfume natural dos óleos essenciais e tudo mais. E aí vai ter também sempre agora, espero, né? Porque agora não está dando para encontrar sempre para repor as costuras, né? Eu tenho ido pouco ao consultório, mas voltando ao normal, a gente vai ter sempre o creme dental lá para quem quiser experimentar e ver que realmente é bom, é gostosinho, tem os benefícios, né? E vai ajudar nessa prevenção e vai ficar até, inclusive, mais barato do que usar esse monte de produto enxaguante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês perguntarem aí para ficar mais em conta genérico, né? Na verdade, os produtos naturais, a gente sempre ganha com isso, porque a quantidade de gastos que a gente previne com um monte de coisa que tem por aí, e além do mais, depois com os malefícios que esses produtos químicos trazem, né, para a gente, a economia é muito boa, né? O Juliano que estava falando, né? Alguém está perguntando onde eu atendo aí, a Nina, né? Eu atendo no bairro Santo Agostinho, meu consultório é ali quase na esquina de Amazonas com contorno. Tem o meu Instagram, o meu endereço é Rua Rodrigues Caldas, 726, na sala 609, no Santo Agostinho. É um prédio quase na esquina da Avenida do Contorno ali. Tem a copiadora Exata embaixo, é um prédio comercial. O meu consultório funciona geralmente em horário comercial, mas pausou aqui de novo. E voltou, né? Mas agora, nesse período, eu estou atendendo menos, com horário marcado, com espaços maiores, né, entre os pacientes, com todos os cuidados necessários,
A Luciane, adorei você aqui, Lu. Oi, Lu. E eu vou deixar o endereço aí na bio, tá? Eu vou deixar aí com vocês, mas a live deve ficar gravada também. Vou repetir rapidinho. Na rua Rodrigues Caldas, número 726, sala 609. Quase na esquina de Avenida do Contorno com Amazonas, ali no bairro Santo Agostinho. Tá certo? Chegou tarde, Lu, mas depois, se quiser ver o início, é interessante aí. A Luciane também já esteve lá no meu consultório, já foi cuidar dos dentinhos também. Agora tem que conhecer a nosso creme dental. Quando você vier, que agora você está longe. Então, qualquer coisa a gente manda também, né? Que legal, tá vendo? Tá vendo, Lu? Você perdeu aí, mas a Natália tá falando que a Natália vende pelo Instagram, né, dos costuras, e pode enviar pelo correio se quiser experimentar e conhecer. Precisa conhecer um método preventivo, natural, né? Depois de assistir essa live, vai ser difícil alguém voltar a usar uma pasta de dente comum dessas por aí. Por favor, né, gente? E por favor... gente, a gente ficou falando aqui, gastando a saliva um tempinho. Vamos pensar isso aí. Divulguem, porque isso é muito importante que as pessoas saibam o que elas estão colocando na boca. É muito importante saber que nada disso, esse monte de produto químico, esse monte de coisa que fica passando nas propagandas por aí, nada disso é necessário, né? E por que que não é necessário? Nós temos estudos, não é porque a gente está falando eu acho isso, eu acho que aquilo é melhor. Não. Tem estudos científicos comprovando tudo isso que eu estou falando aqui. Tá certo? Certíssimo. Então, vamos, né, terminar, porque se puder, a gente fica aqui conversando. Aí volta naqueles assuntos que a gente falou que dá mais 3 lives, né? Mas só que vai ficando muito prolongado, né? Então, assim, tem sido... A Beth tem trazido aí muitas conversas nesses dias em que conversas interessantes estão sendo muito boas, muito positivas, né? A Beth tem trazido. E aí eu falei para ela, Beth, vamos inverter os papéis aí? Eu não tô aqui tão boa e treinada quanto ela tá, né? Fazendo esse trabalho de trazer aí muitas informações, mas eu queria que a gente pudesse ouvir mais, com mais delonga, tudo que a Beth tem para compartilhar com a gente, porque é um saber que eu valorizo muito, e é um saber que eu acho que é muito importante, e é um saber que eu acho que ela não pode deixar de contar aí para o máximo de pessoas possível. Então, Beth, fico feliz, gratidão por esse tempo aqui de conversa, né? E a gente vai continuar conversando sempre. Mas que bom que você veio e compartilhou com a gente, pôde trazer, assim, acho que só quem entende como você, para poder explicar um pouquinho melhor a nossa proposta aí desse produto específico das costuras, né? Então, gratidão. Vou mostrar aqui o frasquinho. Propaganda. Estou feliz de estar participando aqui com você, sempre juntas, né? Mas, assim, esse trabalho agora, tendo a cara, né? Tomando forma, tem embalagem, tem cara, e poder trazer esse conhecimento, essas costuras, não, né? Da sua parte, da minha parte, eu acho isso, para mim, é uma recompensa, porque a odontologia integrativa, ela está esquecida por muitos e ela não é conhecida pela maioria. Então, tratar a pessoa como um todo, isso precisa ser resgatado e precisa ser divulgado para aqueles que não conhecem. Porque nós temos a prevenção de muitas doenças sistêmicas, de muitas. E não é só prevenção, gente. Nós temos a cura e o tratamento
pela boca. Nós temos o tratamento de muitas doenças, né? Que isso aí dá uma outra live que nós podemos fazer juntas também, claro, né? Tudo através pela boca. Se a gente for pegar cada um dos componentes, cada uma planta, cada coisa que a gente falou aqui, vai dar, assim, um livro inteiro para a gente explicar quantos benefícios a gente tem com isso, né? Vamos fazer mais lives, sim. Estou muito agradecida, né, pela oportunidade e pela disseminação também do meu trabalho e desse conhecimento todo que você está sempre investindo. E sempre é muito agradável, sempre é muito bom a gente manter essas conversas e essas costuras aí. Espero que todos que estiveram por aqui possam levar um pouquinho disso para frente, para a gente mudar essa cultura geral, né? Para a gente conseguir trazer mais saúde para prevenir tantas doenças, tantas coisas que estão por aí e outras que ainda vão vir. Tá certo? Sim. Vamos nos cuidar começando pela boca, por favor, né? Sim. Começando pela boca. Que começa tudo, né? A gente faz a primeira coisa que a gente nasce, a gente faz o quê? Mama, né? Chora pela boca. Então, gratidão, Beth. E gratidão, Beth, gratidão a todo mundo que esteve aí com a gente, participou, né? E permitiu com que a gente trouxesse e fizesse aquilo que os saberes precisam de fazer, né? Que é ser levado às pessoas, né? Para isso que eles vêm até nós e é isso que a gente faz, difunde as nossas, pega aí as nossas costuras, costura uma coisa, uma coxa bem bonita e depois mostra para as pessoas, né? E cada quadradinho ali, né? Que é representação de um todo dentro desse todo, a gente vai levando adiante. Então, gratidão, um beijo para todo mundo, se cuidem. Beijo a todos. Tchau.